Parente. Como é que estão? Também? Aula? Caminhando. Churrasco? Beleza? Bem. E como é que estamos? Continuaremos matéria ou vocês estão ainda fazendo, implementando o que foi passado? Tá bom, responde. O Vasco caiu. Vasco, deixa o Vasco. Vasco caiu. O Vasco caiu para a segunda divisão. O Vasco caiu para a segunda divisão. Olha, um está a ouvir e... Tava fazendo piada, Vasco. Não tinha o capacete ligado. No Brasil tem um time no Rio de Janeiro, a família do meu pai toda é vascaína. No final do pai. Aí, como você caiu na chamada, eu fiz a piada. O Vasco caiu para a segunda divisão. Isso não acontece, não é? O Vasco é que é o melhor, não é? Rapaz, o Vasco é o time do coração do Carioca lá, mas quem ganha é o Flamengo. É verdade, eu não posso mentir, tá? Tá aí, assisti muito para poder falar se é verdade ou mentira. É como se fosse o Benfica lá da parada lá, tá vendo? Qual? O Flamengo ou o Vasco? Não, o Benfica é exatamente o Flamengo como se fosse o Benfica. Ok. E o Vasco é como se fosse o Porto? Rapaz, eu acho que o Vasco é como. Se fosse o Porto, eu acho que o Porto ainda é muito, cara. O Porto sempre tá disputando ali. O Vasco é o Braga, que vai, tenta e nunca chega lá, entendeu? Ah, é? Mas é isso. Eu acho que. Eu sei que era a rivalidade. Pior que o Vasco e o Fluminense, né? É pior, entendeu? Complicado. É que é muito time, né? O Brasil é muito grande. Estou falando a nível brasileiro, do Brasileirão, né? Mas os dois maiores é o Vasco da Gama e o Flamengo, não é? Não. É o Flamengo e Corinthians, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o Flamengo e Corinthians. Não sei se Mas o clássico lá do Carioca, no Rio de Janeiro, é o que eles chamam de Fla-Flu, que é o Flamengo e o Fluminense. Entendeu? Pessoal, como é que está a implementação do que foi passado? Já implementaram? Estão fazendo? Ou vamos continuar dando matéria? Ou estão ainda colocando em prática aquilo que foi passado na última aula? Por favor, a opinião de vocês é importante. Da minha parte, já praticámos na semana passada, não foi? Já não me lembro. Mas, por mim, é matéria nova agora. Até porque é cumulativa, né? O que nós já fizemos, e agora vai só somar e agregar ao que já fizemos. Sim. Então, beleza, então. Beleza. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Então, existe como nós estamos colocando essas anotações, né? Existe também uma classe, né? Que ela já é, como se diz, é uma classe de erro, né? Então, nós temos aí essas anotações not blank, not null. Existe uma classe também, né? Que ela é estendida, que ela cuida desses erros, ela serve para pegar esses erros, ela já está pronta. E existe também a situação que nós criamos os nossos erros personalizados, não é o caso aqui. Então, deixa eu colocar para compartilhar a tela. Sim, o Reinaldo estava perguntando como é que fazia para gravar, cara. Eu falei que do lado ali do microfone, aí do lado tem uns 3 pontinhos, depois vocês explicam aí. Que ele queria também botar ao gravar para a parte de Java de vocês, entendeu? Algo assim. Cadê? Quero compartilhar a tela. Aqui. É diferente, né? Entire Windows. Posso ir para cá? O que eu fiz para cá? Modo Picture in Picture está coberto, você está compartilhando a tela.
Mas eu estou compartilhando um tela que eu não quero. Não, isso, não. Deixa eu ver isso, mas não é isso que eu quero. Deixa eu procurar, mas é tela que eu quero. Alô? Yes. Pronto, assim, correto? Pronto. Mostrar meu assim. Não, vai. Então, o que acontece, pessoal? Todo mundo já lembrar, né? Startar o champ aqui. O servidor rodando. O que nós faremos? O sistema que nós vamos fazer, pessoal, normalmente tem 4 a 5 camadas, né? Como se fosse assim, como se fosse, imagina uma cebola, né? Que nós temos as camadas ali. Então, essas camadas, elas servem literalmente para proteger o nosso model. Elas estão aqui simplesmente para proteger esses camaradas assim, né? Teoricamente, podíamos fazer tudo isso aqui em 2 camadas, né? Em 2 classes, pronto. Então, por segurança, é feito dessa forma, entendeu? Para poder proteger esses 2 caras aqui. Então, é por isso que é feito assim, arquitetura de camadas. Então, o que nós faríamos aqui? Eu vou criar um diretório, aproveitar de eu fazer o diretório logo que eu não fiz, o diretório chamado exception. Então, aqui, né, escola, né, e vou criar o diretório exception. Vou fechar esse Corse Java aqui, tá? Sendo falado. E aqui eu vou criar um arquivo, né, chamado resource not found exception. Faltou o F. Desculpa. Faltou o F aí no Not Found. Obrigado, obrigado. Ah. Vou corrigir logo. Obrigado. Ponto Java. Isso é uma classe. Perfeito. Né? Só isso não resolve a nossa questão, mas ele vai estender, né? Aí vem a parte da herança que vocês vão estudar aí, entendeu? Ele vai estender uma classe que já existe no Java, que cuida daquelas... Já existe no Spring, na verdade, né? Que cuida daqueles problemas que aparecem. Então, eu vou chegar aqui, né? E vou falar extend, né? E vou chamar o runtime exception. Então já aparece aqui, ó. Já, perdão, eu falei aqui do Spring do Java. Aí. E esse camarada aqui, ele me traz, eu tenho que construir um construtor e eu vou passar o que eu tenho que passar para o super. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Esse camarada me traz um monte de método, um monte de coisa. Ó. A versão 01, tal do Funk e Erling fez negócio há não sei quanto tempo atrás, e vai embora, né? Então, eu tenho que fazer aqui o meu construtor, né? Então, resource. Vou copiar esse
exception. Ele recebe um parâmetro de string, que é uma message. E aqui eu vou pegar o super, né, que pertence a esse cara aqui, né, que é o construtor desse cara, e vou passar o message. Ou seja, daí para frente ele passa a gerenciar os nossos erros. Algo simples já, tá bom? Quando eu for criar a minha classe de erro, minha própria classe de erro, eu vou estender esse cara aqui. Né? E além disso, né, eu vou sobrescrever os métodos que existem nessa classe para retornar. Aí, daí para frente, o Java passa a controlar, ou seja, o erro que for dado passa a retornar com uma mensagem que eu configurei. Né? Então, tá isso. Essa é a diferença. É permitido fazer isso. Feito isso, podemos continuar? Beleza? Tá? Sim. Beleza? Perfeito. Feito isso, pessoal. Vou fechar esse camarada aqui. Vamos para o próximo passo. Nós vamos criar agora a camada que fala com o banco de dados. Né? Porque o que acontece? É como eu disse para vocês, antigamente era tudo um arquivo só, controller e a entidade, e foi se adicionando segurança, né? Os caras viram, não, temos que adicionar mais segurança, e essa arquitetura de camada é a mais usada, é uma das mais usadas que tem em projeto. Tomando chá de boldo. Barra. Precisa. Então, o que acontece? Quando nós vamos falar com o banco de dados, aqui nessa camada, existe o que é chamado de repositório. Ou seja, é o repositório, né, que vai falar. O repositório fala com o nosso módulo e fala com o Hibernate. O Hibernate, eu acabei não falando para vocês, na verdade, faltou também eu passar material para vocês. O Hibernate é um software de ORM, Objeto Relacional, Modelo de Objeto Relacional em português. Né? Object Relation Model. Porque é o software que fez aquele ali quando nós startamos o projeto, né? Demos o run na aula passada, foi criado um banco de dados, foi criado tudo ali. Então, quem faz isso é o Hibernate. Lógico, existe uma importaçãozinha lá e tudo mais. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui o reboot aqui. Aqui. Então, deixa eu passar para vocês no reboot. Na verdade é o seguinte, pessoal. Deixa eu passar o link. Completo. E vocês baixam de acordo com a necessidade. Você já tinha passado, né? Você entra na UC 00605 de vocês. Deixa eu ver vocês aqui. Isso. É porque, cara, você está aqui, né? Eu estou acostumado a usar o software, né? Estou botando a mensagem aqui, ó. Você tem aula 2, aula 3, entendeu? Então, tá aí para vocês.
Aí na aula 2, aula 3, você consegue achar e imprimir o PDF. Então, o repository, pessoal, o repository é uma interface, né? A interface, podemos dizer, vocês vão estudar Java, né? A interface é como, imagine um ovo vazio. A interface é isso, né, no Java. Ou seja, algo que ele tem um formato, né? Mas ele não tem conteúdo. A interface é justamente isso. Quando eu preciso, e quando eu uso a interface? Quando eu preciso tipar. Quando eu preciso botar um type, né? Ou seja, um modelo, um model, acho que a tipagem, não acho falar para arrumar uma sugestão para tipagem é difícil. Quando eu preciso tipar, né? Eu uso uma interface. E aqui no Java não é diferente, entendeu? Então, já existe uma interface que vai falar com o software de ORM para nós, entendeu? Já está pronta. Em projetos não Spring, você tem que construir isso tudo. Então, é por isso que o Spring é muito usado. Estou falando Spring, mas também tem o Quarkus também, que também é uma potência também, entendeu? Eu participei do lançamento eu tive na empresa, trouxe, né, o Quarkus, né, a última empresa que eu tive, ela trouxe o lançamento do Quarkus em Portugal, mas eu tive o privilégio de participar desse evento, né, a empresa bancou isso aí, total, foi muito bom o evento, né, mostrou o Quarkus, o poder do Quarkus, né, mas é um concorrente do Spring. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar também, do meu jeito, vou criar um arquivo, né, e, como de padrão, Course, repository. Deixa eu falar isso mesmo, Course repository.java. Né? Te dá o nome do que é, né? E a função depois. E aqui eu vou pegar a opção interface. Certo? E feito isso, pessoal, é muito parecido com a outra situação, né? Se eu quiser, um exemplo, se eu quiser adicionar queries especiais, porque o CRUD, né, que o ler, o gravar, o update, o delete, esse cara já traz para nós. Agora, se eu quiser fazer uma coisa especial, muitas vezes, o cara quer, a empresa quer um relatório semanal de alguma coisa. Então, é permitido fazer aqui dentro que faz. É nesse arquivo que se faz isso aí, entendeu? Então, você vai criar um método para retornar e é dentro desse cara que se faz, desse diretório. Como nós vamos trabalhar com o básico, né, vamos trabalhar só com o que ele já tem. Então, eu vou falar aqui, ó, o extend, e aqui eu vou JPA repository. Ok? E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui, pessoal, ele está pedindo para que eu venha tipá-lo. Ó, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que tipá-lo. Eu tenho que colocar quem é a classe e eu tenho que colocar um ID. No caso nosso é o long, né? Vai ser o ID é o que é criado na memória. Esse ID ele vai ser criado na memória pelo Java, né? Como nós botamos lá o Lombok, o Lombok ele cria ali um ID da classe para cada instância, para evitar problema de repetição, né, de clonagem de dados. Então, o que eu faço aqui? Eu vou abrir aqui o operador diamante, né, e aqui eu vou pegar quem? Eu vou pegar a classe que eu quero, que é Corse, né?
e vou pegar uma dica que é long, né? Então, quando eu for dar um NIU nesse cara, ou fazer injeção de dependência, né, ou algo assim, ele vai me trazer, vai me estender os métodos que eu preciso aqui, os métodos básicos do CRUD, sem a necessidade de eu ter que fazer. É isso que os caras fazem. Volto a falar, tem gente que ama, tem gente que odeia, tá bom? Os caras das antigas do Java, quando pegaram o Java, tinha que fazer tudo na mão, os caras odeiam isso. Os caras, quem veio mais novo, ó, porque esse simples fato de estender que algo já existe economiza semanas de código. Semanas de código de trabalho, entendeu? É por isso que o Spring é muito usado, tá bom? Tá. Eu tenho meu repository e agora, por último, não menos importante, né? Nós temos a camada de serviço. Então, agora, como é que funciona? O model fala com o repositório fala com o service, Tony, e o service fala com o controle. Tony, com licença. Pode voltar um pouco aquele último código, por favor? Lógico, sempre. Desculpa, tá? Na verdade, eu troquei sem pedir, sem falar com vocês. Tá, gente? Então, só para... deixa eu voltar e continuar falando aqui. Cadê? Então, eu tenho aqui o meu repository. Ah, desculpa, tá? Então, para ilustrar o que eu estava falando, vai continuar a mesma coisa, tá, Zé Lito? Só que isso é um print agora. Eu consigo desenhar aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui. Vou tentar desenhar aqui. Nosso model, né? São as entidades. Ok, Tony, obrigado. É. Esse cara. Vou fazer o seguinte. Não. Deixa eu abrir aqui a árvore, que fica melhor. Eita, mas eu estou perguntando aqui. Então, deixa eu só voltar aqui o raciocínio para vocês. Como é que funciona para vocês entenderem? Né? O meu modo. Fala com o repositório. Meu repositório. Fala com service. E o meu service fala com controle. É assim que funciona. Inversamente proporcional. Entendeu? Na verdade, está faltando uma camada aqui, que é o DTO. Como nós não teremos tempo, eu não vou botar a quinta camada. Teria uma camada aqui chamada DTO. Entendeu?
Porque aí existe ainda a questão de mais segurança, não passar o modelo, passar o DTO, entendeu? Geralmente você não coloca os mesmos nomes, né? Tipo, tirando o ID, né? Que é a palavra ID universal, nós vamos colocar outros nomes que tenham a mesma característica, que façam a mesma coisa. E o restante está na documentação, né? Então tem essa situação assim. Mas não é o nosso caso aqui, tá bom? Então, isso aqui, não sei se eu consigo enviar para vocês, deixa eu ver aqui. Ok. Cadê aqui, ó. Não sei se vai para aqui. Se for, assim. Não consigo enviar para vocês, tá bom? Tira print aí, vocês. Era isso que eu ia dizer, é mais fácil. Tira um print aí para vocês, entender. Por quê? Porque dessa forma fica mais fácil de entender a lógica, como é que funciona a circulação de dados, entendeu? Então, um exemplo, vem do banco, e lógico, aqui eu estou falando aqui, mas nesse meio aqui tem o banco de dados, que está aqui representado, né? O repositório aqui está falando, ele fala com o banco de dados, mas estou falando aqui em relação ao Java. Dessa forma, fica mais fácil para você. Quando puder, fala que eu já fecho aqui já. Bonita. Tá? Então, deixa eu falar aqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos agora o nosso serviço. Então, é a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar aqui. Course, né? O nome da variável, né? Da entidade, o que ele faz, a função. E ele é uma classe. E aqui, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer. Deixa eu só ver uma coisa que eu esqueci, só um pouquinho. Inclusive não tem anotação. Deixa eu queria ver. E meu exception tem anotação? Também não tem anotação. Deve ter esquecido. Então, o que eu vou fazer aqui é falar para o Spring Boot que esse cara ele tem um poder especial, né? Que é o @service. E aqui eu vou criar a minha variável private. Ela é final. Course do tipo repository, né? A tipagem dela. E ela posso dar o nome de course repository ou só de repository. É o mais usado. Ah, vai ser usado. Estou nervoso por quê? E aqui, pessoal, o que acontece? Existe no Lombok também uma anotação que já faz essa injeção para nós. Mas aí existe uma discussão enorme na internet. Os caras não tem nada para fazer, os caras não têm, sabe, não tem um cachorro para dar água, limpar o quintal, os caras sabem inventando coisa. Aí eu poderia fazer dessa outra forma, botar a anotação aqui e automaticamente isso ser injetado. Não, observe que nós não estamos dando new, o que é chamado de autoacoplamento, tá bom? Então, observe isso.
Então, porque existe essa... Cara, eu vou usar a palavra até idiotice, entendeu? Porque os caras já não têm mais o que inventar, aí saem inventando moda. É por quê? Eu vou falar que é idiotice. Porque você vai aprender Dart e Flutter, né? Que as duas, no Dart é a linguagem, o Flutter é o framework para fazer mobile, e isso tudo é quebrado lá, cara, né? Então, você aprende que os métodos estáticos, né, usam muita memória e você não para evitar métodos estáticos, né? Então, usa o normal, o acoplamento nil, né? E lá usa tudo estático e nil. Aí você vai para a linguagem disso aqui, não, você não pode usar isso aqui, tem que usar injeção de dependência. Então, ou seja, os caras não têm nada que inventar, eles ficam criando regras. Aí acaba você entrando, o programador tem que, infelizmente, aprender tudo isso e decidir o que ele quer. Na verdade é assim, entendeu? Então, eu estou estudando Flutter e as regras que eu aprendi tudo no Java e no Angular não são aplicadas lá. E olha que quem desenvolveu a linguagem é a mesma que desenvolveu do Angular. Ou seja, quem patrocina é a Google. Entendeu? Então, você vê a situação. Então, o que acontece? É criada uma variável aqui, né? Ela é tipada, né? E está gritando aqui porque não está sendo usado. E é feita a injeção de dependência tipo o que é feito no Angular, né? Ou seja, eu tenho que criar o meu construtor aqui. Criar o meu construtor. Trazer esse cara para cá. Importar esse cara aqui. E aqui falar diz, ponto, repository, recebe o repository. Isso aqui. E mesmo assim, né? Agora ele reclama que não está certo. Ou seja, antes ele reclamava uma forma, agora ele está falando que ninguém está usando. Mas não tem problema, nós vamos usar. Tá bom? Então, existe outra forma, eu prefiro a outra forma, tá bom? Mas mostrando para vocês. A outra forma, você vem cá, bota a anotação aqui em cima aqui. Existe uma anotação que você bota aqui em cima, entendeu? Ele automaticamente vai criar para você, faz tudo. Pronto. Isso. Mas eu mostrando a injeção de dependência, né? Que é aquilo que vocês viram lá no ângulo, talvez não lembrem, mas é usado aqui da mesma forma. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Final. Vamos fazer esses dois métodos aqui. Né? Primeiro método que nós vamos fazer dessa classe aqui vou botar em inglês, getCall ou findOut. Entendeu? FindOut, ou pegue todos, ou não importa o nome. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um método público. Né? Esse camarada, quando vem do banco de dados, pessoal, isso vai vir um array. Eu estou dando entre aspas aqui, porque a gente sabe, ou melhor, não sei se você sabe, né? A lista é o array das classes. Estou falando de forma didática para vocês, tem métodos diferentes, umas coisinhas diferentes, mas vocês gravarem, né? Não ficarem pensando, o que é um array, o que é uma lista, existe uma diferençazinha, mas botar tudo array, pronto, didaticamente, né? Então, a lista, para vocês gravarem, de forma didática, né? É o array, né, que ficou ali soberbo e ganhou poderes para poder tratar o objeto. Pronto, eu acho a melhor forma isso aí. E nós vamos trabalhar com esse cara aqui, o list, né?
é do Java útil. Pode ver que tem outros aqui, ó, Java útil. Eu vou abrir o operador de diamante, vou fechar o operador de diamante, né? E aqui dentro eu vou botar quem? Eu vou botar a nossa entidade, né? Ou seja, quem é a entidade? Corse. Com isso, eu estou tipando a lista. Eu estou falando, olha, só aceite o que tem aqui dentro. Ó, só vai aceitar o que tem aqui dentro, essas variáveis aqui. Ele não vai aceitar mais nada, além dessas variáveis aqui. Então, isso que é a tipagem, né? Se eu tentar colocar um exemplo, sobrenome aqui, ele não vai aceitar. Entendeu? Isso, tipagem é isso. Tipagem é uma coisa muito difícil de entender porque ela é mal explicada. Quando ela é bem explicada, a lógica do iniciante fica mais fácil de entender. Entendeu? Eu tive muita dificuldade de entender tipagem. Mais de 2, 3 anos praticando código sem entender tipagem. Por quê? É mal explicado. Só por isso. Okay? Feito isso, pessoal, eu crio uma variável, pode ser qualquer nome, pode ser Paula, pode ser Zelito, pode ser Vasco, pode ser Vivian, pode ser o que for. Filipe, mas o nome geralmente é o que faz, né? Então, esses. E como é uma lista, né, a gente mantém o plural. Né? E aqui eu vou pegar quem? Eu vou pegar esse camarada aqui, que foi injetado. Repository, tom, observa. Mas o Vasco não criou, a Paula não criou, o Zelito não criou, muito menos o formador. E de onde que vem isso? Explica para mim, alguém, faz favor. Por que eu tenho aqui esse monte de método aqui? Tá, pode chutar. Estou guardando alguém falar, pode falar. Os três, mesmo que erre. Vocês aprenderem. Nunca mais esquecer. Como é que é a pergunta? O que é que está a questionar? A pergunta é, por que eu, aqui, no meu repositório, não escrevi código nenhum? E esse cara tem tanto poder de me trazer tanto. Esse repositório é isso aqui, a representação do repositório está aqui. Ou seja, eu peguei a variável, dei poder para a variável, e a variável representa aquela classe lá. Ok? Então, até aqui vocês entenderam. Entendeu? Entendeu isso aí, Paula? Conseguiu entender? Ó, eu criei um repositório. Né, uma classe Java, fiz então, uma interface, estendi aqui esse camarada aqui, tipei, e ele tem um long aqui, que é um ID que é criado automaticamente, quando não usa o lombok tem que se criar, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu criei essa classe, né? Estendi a uma outra classe, né? E cheguei aqui agora, fiz a injeção de dependência, ou seja, eu criei aqui, eu poderia usar o new também, tá? Aí entra aquela situação do autoacoplagem. Eu podia dar aqui new, repository, botar aqui, mas entra aquela situação da autoacoplagem, essa coisa que, mas não está certo. Aí entra horas de conversa em fórum para quem não tem nada para fazer. Né? Então, aí vamos fazer o que a linguagem pede, fazer a injeção de dependência. A pergunta é, ou seja, essa variável aqui é a nossa classe repository aqui, perfeito? Ela passou poderes para ele. A pergunta é, por que quando eu pego o repository e dou um ponto, ele vem esse monte de coisa aqui? Ele vem o quê? Aqui, esse monte de método. Mas não Esse tem nada monte aqui. de métodos. Ah, Aqui, não tem nada aqui. De onde que vem isso? Aqui está vazio. É. De onde que vem esse monte de coisa? Ó, contra espaço, né? Ó, deu ponto. Se por acaso sumir, eu dou contra espaço, ele abre, né?
E não está não tem a ver com o controller? Não tem a ver com o controle. O controle é a camada, o Vasco, que vai receber do front-end. Sim. O controle o controle é como se fosse a manteiga do pão. Você tem um back de um lado, didaticamente você nunca vai esquecer. Você tem o back de um lado, uma banda, e do outro lado você tem o front. O meio é o controle. Entendeu? O controle é aquele ali, né? E o restante é o queijo, é o fiambre, as coisas que vão vir ali no meio, né? Você tem o service, você tem a entidade, literalmente isso aí, do tosta, né? Vocês fazendo analogia para vocês, fazendo analogia. E aí, por que tem isso aqui, pessoal? Pode chutar, você fala, pode também falar, não sei, não é feio, não. É para vocês aprender. Eu tô perguntando porque eu tive dúvida e não tive explicação, porque a pessoa achava que já sabia. Tá bom? Não se preocupe, normal. Fala, Zalito, fala uma coisa, chuta. Salva, Rapaz, salva ou não veja salva bem, hoje? eu acho que, como você está com um monte de coisa configurada aí para esse, sei lá, framework, ideia, sei lá, que você está falando, quer dizer, você está falando, mas eu não sei dizer, essa ferramenta que nós estamos utilizando, ela vai puxar um monte de classe, um monte de sugestões que já existe, né, no Java e outras coisas. E, por incrível que pareça, o meu não está fazendo isso. É aí onde eu estou tomando a liberdade de perguntar. Por quê? Porque aqui eu estou escrevendo algumas coisas e ele não está trazendo essas, não está fazendo essas interpretações que você está. Não escreva. Ele tem que, de preferência, Zalito, geralmente ele tem que trazer, né? As extensões, olha só, o que você está falando são as extensões. Não é por causa das extensões, ok? No caso, as extensões ajudam, sim, mas nesse caso não são as extensões. Paula, fala uma coisa, Paula. Mesmo que fala, não sei. Então, eu acho que é porque você chama o list. Não. Então, quer dizer, acho que também é por Não. isso. Que acho que Não. se você não chamasse... O list ele vai dar poderes a essa variável aqui. Eu estou pegando, ou seja, daqui para cá pertence ao lixo, concordo com você. Mas daqui para cá pertence a esse cara aqui. Né? Eu estou pegando, ou seja, imagine que eu tenho um retângulo, eu tenho aqui no caso uma lista, né? Como se fosse um prédiozinho com vários retângulos, e eu estou empurrando para dentro desse cara aqui. Mas a pergunta é, da onde que vem isso aqui? Da onde que vem? Vamos falar poderes. Vamos falar poderes. Da onde que vem isso? Das importações? Eu não sei. Oi? Da Vasco? Das importações, sim? Não. Observe o seguinte, pessoal. Normal, não se preocupe, eu também demorei a entender porque eu falo com você. O problema é que o cara chega aqui, ele escreve, faz e se lixa. Né? Observe o seguinte. Eu tenho uma lista aqui e eu tenho vários métodos. Alguns devolvem lista, outros não. Ó, tá vendo? Ó, uns devolvem lista, outros não. Observe isso. Por acaso, o que nós vamos pegar, ele devolve uma lista aqui, ó. O mauzinho aqui, ó, na lista. Ok? Mas não é esse, não responde a pergunta. Tá bom? Então, vou botar aqui só para finalizar, né? E fazer isso aqui. Ô, Tony, e a minha pergunta, por que o meu não está importando esses, não está trazendo esses imports que, quando eu digito, por exemplo, eu estava digitando private, aquele lá dentro do Public Class Course Service. Quando eu digitei aqui o Private Final Course Service, Course Repository, ele não buscou. Não está buscando, e aí eu tenho que estar a escrever, porque para acompanhar, mas eu não está importando nada. Está trazendo. Diabos é que tem que ativar aqui. Calma que a gente vai ver. Primeira coisa, deixa eu olhar aqui, porque isso aqui não tem aqui. Deixa eu ver. File repository não pode ser inicializado. Por que você não pode ser inicializado? Eu não tenho isso, não.
Inicializa declaration. Deixa eu só ver o que vai dar aqui. Não. É isso, não. Ok. Não é isso. Depois eu vejo isso aqui. Então, primeiro deixa eu responder a pergunta de vocês. Isso aqui é uma coisa nova que aconteceu aí que eu confesso que vocês eu não sei. Tem que ver. Backfire, o repositório não pode ser inicializado no Java. Precisar depois da resposta aqui. O meu está ali e não tem esse problema. Retorno stream map. Cost stream map. Calma aí, pessoal. Aqui eu sei, já sei. Tô começando com vocês e tirei a cabeça do lugar. Eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu comecei a criar um método e já estou retornando ele. O problema é isso aí, entendeu? Eu acabei distraindo na lógica do raciocínio aqui. Não é isso que eu quero, não. Na verdade, eu tenho que criar aqui o método, tá, né? Eu tenho que criar um método, botar o nome do método e depois abrir e fechar. O problema é esse aqui. Então, deixa eu só acabar isso aqui. Então, eu tenho a lista aqui. Vou dar um Ctrl+X nesse camarada aqui. Eu vou voltar que eu acabei falando com vocês e perdi o raciocínio. Então, vou botar aqui o nome do método meu, find, por isso. Porque meu problema aqui, tá? Find, não. Eu volto aí, calma aí. Eu find all, né? E vou fazer esse camarada aqui. Agora sim. Eu fiz esse cara aqui, né? Eu listo, find all. Agora eu retorno alguma coisa aqui. Retorno. Eu posso criar uma variável ou posso retornar direto. Eu posso criar aqui. Eu posso pegar aqui e falar aqui. Deixa eu ver se eu posso retornar aqui. Repository. Deixa eu ver se assim vai funcionar. Eu já estou fazendo fora do meu material. Assim. Ali está uma forma que eu estou fazendo de outra. Porque como esse camarada retorna uma lista, e essa lista está tipada aqui no meu repository, então a tipagem bate e eu consigo retornar. Eu estou aplicando lógica lá do Angular. Está bem diferente do que está ali. Porque ali está a quinta camada. Ali eu estou retornando o que é chamado de DTO. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Para explicar o que está acontecendo aqui. Vocês já estudaram já herança? Então, a questão toda é que vocês não estão lembrados. É isso. Porque quando eu estendo aqui, ó, JPA Repository, eu estou estendendo esse cara aqui, eu estou herdando algo que já existe no Java. O milagre está aqui. Entendeu? Então está sendo aplicado herança, né? Talvez vocês estudaram em outra linguagem, e não estão lembrando, normal, não se preocupe, tá? Isso aí, com o tempo, vocês vão praticando, e vocês vão, opa, aquilo ali é uma herança, tá bom? E tem essas situações que de uma linguagem para outra muda, que você não poderia fazer, na outra pode fazer. Não vem ao caso aqui agora. Então, a questão do poder que eu falei com vocês é por causa disso aqui. Ó. É tanto que se eu der um Ctrl+X aqui, deu um Ctrl+X. Ó. Eu teria que criar o find all. Se eu pegar aqui e vir cá, falar retorno, repository, ponto, eu vou ter só os métodos da linguagem Java, que são herdados da classe pai ou mãe, né, chamada Object. Né? É a mesma classe que tem no C#. É a classe, quando os caras foram criar a linguagem, eles criaram várias, ou seja, isso aí é o pilar da linguagem, né? É a camada mais baixa da linguagem, é a classe Object. Tudo que, quando você bota, tudo que termina .java já herda esse cara automaticamente sem botar stand.
Então, lá no JavaScript é o prototype. Você consegue ver isso lá quando você dá um F12 lá, você faz qualquer coisa lá e vai no console.log lá. No final, depois que você imprime no console.log, no final, você clica lá, tem lá no final prototype. Aí tem mais um monte de método. É a mesma coisa, o que chama object, lá no JavaScript prototype. Então é por isso que nós herdamos aqui, entendeu? Então aqui vocês veem a herança sendo aplicada. Muitas vezes nós não enxergamos, isso é normal, cara. Com o tempo vocês vão passar a enxergar isso. O grande problema é aquilo que eu falei com você, é muito mal explicado, né? Também confesso a vocês, eu não sei se a pessoa que explica também entendeu. Entendeu? Eu confesso a vocês, talvez a pessoa que explica ela não entende. Pode ser. Então, feito isso, vamos ver com o Zelito o que está acontecendo com o Zelito aí. Paulo, está funcionando o seu? Tá, só deixa eu perguntar uma coisa aqui, ó. Na sua linha 23, depois da chaveta tem um ponto e vírgula, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu terminei esse método aqui. Tá bom. Ó. Toda vez que você termina o código, Paula, qualquer linguagem, terminou o código, você mete um ponto e vírgula. Observação. Se você está dentro de um objeto, né, é a vírgula. Terminou o código, ponto e vírgula. Ah, mas o que está acontecendo aqui? Porque agora, pelo que eu estou vendo, o Java 21, ele já coloca alguma coisa, mas no Java 8 eu tinha que colocar. Então, já na versão mais nova do JavaScript também é a mesma coisa, eu não preciso colocar ponto e vírgula. Mas antes não compilava, ou melhor, ele compilava, dava erro, né? E quando usava TypeScript, ele já mostrava que precisava botar ali o ponto e vírgula, tá bom? Vamos lá, Zalito, compartilha a tela, querido. Tentar entender o seu aí. Zelito, não deixa acumular erro. Você não pode sair de uma coisa para outra com erro, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer é isso aí, não deixar acumular erro. Eu troquei isso. Cara, sai fora. Já comenta logo. Model, course, model. Vamos lá. Vamos fazer igual o Jack Stripador. Vamos por partes. Entendeu? Repository find out, retorno, repository find out. List course, sim, course, repository find out. Então, tá certo. Aparentemente, ele está reclamando ali em cima. Passa a primeira coisa a fazer. Vamos passar o mouse, deixar o mouse em cima do erro do método para ver o que ele fala aqui. Bota na linha 21, bota o mouse para poder ver. Faça assim isso. Vamos ver. Ele está falando e está esperando um ponto e vírgula. Tá vendo? Inicialização tem que ser capaz de exemplo normal. Eu não estou conseguindo estar muito embaçado. Esse erro, mas tá bom. Então tá bom. Pode tirar o mouse aí de cima aí. Vamos dar uma olhada aí, ver o que está faltando aí, tá? Service, import, model. Eu não estou conseguindo privacy cost. Eu não estou conseguindo ver erro. Eu não sei se Faz o ele seguinte, é sensível a maiúsculas, porque no import model, sim. Ele é case sensitivo, sim. Eu não estou conseguindo ver a diferença, não, mas aí pode na ter linha, certeza. na linha 6, o model tem que estar minúsculo. O model tem que chamar, cadê? Linha 6.
Não, mas é o seguinte, Zalito, não digita importação, deixa a IDE fazer. Joga essa importação fora, joga a linha 6 toda fora. Joga a linha 6 toda fora, sem dó, pode jogar fora. Manda pro lixo, manda pro ralo. Pronto. Não, Zalito, no Java, deixa a IDE fazer a importação, tá bom? Agora é o seguinte, agora vai em cima na linha 20, em cima de Corse, bota o mouse em cima de Corse, na linha 20, dentro do operador, exato. Quick Fix. Vai, de novo. Não é que botar não. Vai aparecer Quick Fix para vocês de novo aí. Aí, Quick Fix. Vamos ver o que a gente vai falar de correção. Calma. Importe, tá vendo ali, ó? Importe, a quinta linha, add import for pt, parará, quinta linha, quarta, quinta linha, quinta linha. Isso. Bota o mouse agora de novo fazer. Agora é outro erro. Isso, bota o mouse em cima de novo. Voltou aquele erro que você esperava alguma coisa. Você tem mais erro aí, cara. Além disso, nunca, Zerito, não deixa, não troque, um exemplo. Ah, mudei de classe, tem erro, para a aula, fala assim, ó, tem erro. É melhor do que ficar caçando esse erro. Tem que caçar esse erro, tem outra coisa aí. E ele na linha 22 tem que apagar o course igual a repository. Ah, sim, só um pouquinho. Olha só, na linha 22, você está usando operador de igual ou você está usando traço? Isso aí. Exato. Clica aí. Está sem micro, Josué. Está sem micro. Agora. Volta lá. Isso é igual, porque para mim está parecendo traço. É igual. Hã? Igual. É igual? Mas apagou-se isso tudo. Apagou-se isso tudo e depois colocou-se o find all. Porque você tem que botar o operador de atribuição, que é igual, depois chamar o repository, né? Chama o repository, ponto, find all. É isso que está aí? É igual? Isso foi igual. Exatamente. Não, nós depois nós corrigimos essa linha, a linha 22, depois do course que está entre o maior e menor, não é? Sim, o operador nós corrigimos diamante. isso. Corrigimos isso e pusemos find all, Sim, abrir e fechar. já entendi. É porque ocorre o seguinte, você tem que dar um nome ao método aí. É isso. Pode remove tudo. Remove tudo. Vai remover tudo. Entendi, já vi. Obrigado, Vasco. Isso, aí. Começa aí agora. Vamos começar com o método. O nome do método é find all. Ou pode botar Zelito, pode find Zelito, qualquer nome. Entendeu? Então, o normal é find all. Não, isso. Digita tudo. Find course também não está errado. Agora sim, invoca o método, abre o bloco do método, tá fora, isso, abre o bloco, fecha o bloco. Isso, dá enter. Agora é o seguinte, duas formas de fazer. Nós podemos criar a variável e retornar a variável ou retornar o método. Então vamos fazer outra forma, vocês deem as duas formas. Vamos criar a variável, ok? Então, para criar a variável, eu vou pegar o list, vou fazer igual eu estava fazendo. Vai, list, com L maiúsculo, vou chamar o list, isso, abre o operador diamante, abre e fecha o operador diamante, bota aí course, já está em importação, ok? Bota aí a variável courses, igual estava, isso. Courses, isso. Aí, atribuição, recebe. Isso, para mim parece um traço.
Aí vem. Aí você pode botar aí agora repository, né? O diz repository, ponto. Você não está completando. Find out. Apareceu, parece que não está completando. Find out. Primeira opção. Observe o que está escrito. Olha, find out, ele retorna uma lista de cortes. É por Ok. isso que eu aqui já estou retornando direto ele. Mas eu posso criar uma variável. Deixa assim, ponto e vírgula. Aquele find all em cima não está errado, não? Está escrito que o all tá minúsculo aqui. Seria Não, você maiúsculo? pode botar maiúsculo, pode botar o kami case. Não é isso, isso não é o erro, isso é só o nome. Nome do método. Tá ok? Sim. Isso é só o nome do método. Agora, o que eu estou vendo está errado aí, você tem um parênteses a mais aí, lá embaixo, esse, tira esse, não, de cima, tira do meio, tira do meio, esse está com ponto e vírgula. O que está com ponto e vírgula, tira aí fora. Pronto, perfeito. Agora a pergunta para vocês, é pergunta de 1 milhão de euros. Bota o mouse em cima do erro, Lázaro. Precisa aprender a interpretar erro e resolver problema. Por que que tem erro? Está faltando ponto e Bota vírgula aqui. o mouse em cima do vermelho, Lázaro. Em cima do vermelho. Em cima do vermelho. Isso. O que é do erro? Não falta aí o return. É isso. Tá bom? Não tenha medo do erro, pessoal. Eu que estava aprendendo tinha muito medo de erro. Ah, erro, cara, não funcionou. Cara, o erro ensina. O erro ensina. É por isso que se você retornar do igual para lá, é a mesma coisa que você retornar costas, a variável costas. Então, depois do ponto e vírgula da linha 24, dá um enter, retorno, a variável costas. Ponto e vírgula. Agora é o seguinte, dá um F1, pede para carregar, dá um F1 aí, dá um F1 no sua ideia para ali. Parece que você está retornando, ó. Não, já vi o que está acontecendo ali. Na linha 22, o que está na linha 22 é uma chaveta ou é um parênteses? Na linha 22 aí, onde tem Isso um aqui ponto e é vírgula. 22. 22. Isso aqui é um parêntese. Aí, e na linha 27, eu acho que é 27. Isso Parêntese aí. também. Tá bem? Parênteses. É o fechamento dele? É. Desculpa, parêntese não. É porque vocês confundem tudo. Isso é uma chave. Chave, Eu Correto. parêntese confundo. e colchete. Parêntese é o Chave, curvo. Chave é porque tem a eu troco. linha. Chave, é uma E o chave, colchete verdade, é o verdade. reto. Obrigado. Eu confundo esse troço, cara. Chave, é uma chave. Então tá certo. Então, teoricamente, você não tem mais erro. É isso? Sim. Porque o grande problema que Sim? estava Não, acontecendo é que não estava trazendo essas importações aqui em cima. Ó. Essa Java não útil era aí, isso, não. É porque eu trouxe. fui conversando com vocês e você copiou errado. Eu fui conversando com vocês, eu comecei a criar o método, depois já comecei a meter retorno e você copiou errado. Foi isso. Então, Ok. calma aí. Na linha 23, dá um clique na linha 23 aí. Linha Entendeu? Linha 23 não 23? tem, não tem Não, nada. perdão. Linha 25. Linha 25. Clica na linha 25. Também não tem Isso. nada. Ok, ok, perfeito. Não tem problema. Só para mostrar para você uma coisa. Escreve aí. Retorno. Vai dar erro, depois você apaga e comenta. Bota aí retorno. Retorno. Repository file out. Ponto. Repository com ponto. Repository. Ponto e vírgula. File down, ponto e vírgula. Isso. Ponto e vírgula. E comenta a linha de baixo. Comenta a linha de baixo, só para tirar o erro. Isso, eu comento, depois você volta ela. Me responda. Os três aí. Por que que o método aceita?
porque ele precisa de um retorno, não é? Não, ok, Tornar ok, isso já está resolvido. Por que ele está aceitando retornar o repository find out no lugar de corte? Pode errar, pessoal. É assim que aprende. Eu acho que é porque você atribuiu. Não, sim, ok. Ok, sua lógica não está errada. A questão é, na linha 22, eu tenho aqui public, list, course, entra o diamante e find out, ok? Certo. E na linha 25, igual o meu está aqui, eu tenho o repository find out. A pergunta é, qual a diferença da linha 24 para a linha 25? Isso mata o iniciante. Me matou também. É normal. O problema é que as pessoas que vão ensinar, os caras não ensinam isso, irmão. Isso mata. Cara, mata. Qual a diferença, Paula? Qual a diferença, Zé? Qual a diferença do Vasco? Vou falar. Então, se partindo do pressuposto que você tinha falado que ele puxa as informações por herança, A herança é para trazer os métodos, Paula. então, mas daí quando você atribui, você tem que ter um retorno. Se você não tiver retorno, Não, ele não te ok. Não, aparece. isso não está errado. Você não está errado. Eu estou perguntando, então, qual é a diferença da linha 24 para a linha 25? O que é que ele compila? Se tivesse erro ele não ia compilar, concorda? Que se tivesse alguma coisa diferente, ele não ia compilar? Ele Isso. mostraria vermelho, igual estava. Né? Ou melhor, qual a diferença da linha. Vou melhorar a pergunta. Qual a diferença da linha do retorno da linha 26 da linha 25? Boa pergunta. Eu faço uma ideia só. É o seguinte, Meninos esse e find, meninas, não tenha vergonha de falar que não sabe, cara. O Vasco falou alguma coisa, Vasco? Desculpa. Não falei, não. Pessoal, a diferença é nossos olhos. O compilador, para ele, é a mesma coisa. O problema é que nós, quando você olha a linha 24 é a mesma coisa da linha 25. Eu por acaso ia dizer isso, mas pensei que. Só está escrito diferente. Isso é uma dificuldade enorme para nós entendermos. A máquina entende isso, a máquina transforma isso em 0 e 1, 0 e 1 e fala é igual. O ser humano é diferente. Para nós é diferente. Mas para a máquina, é por isso que vocês têm que entender tipagem. Se vocês entenderem tipagem, cara, vocês vão programar em qualquer linguagem. Que a grande dificuldade minha e de qualquer um é a tipagem. Vocês estão olhando a linha 24 e está falando assim, não, isso é diferente. Isso é diferente. E o compilador está falando, não, cara, é a mesma coisa. Quando eu transformo em 0 e 1 em bit, e em byte, ele bate. Então, vai lá dentro do COSS Repository, Zé. Vai lá dentro do COSS Repository, aquele outro arquivo lá em cima, lá, tá do lado lá em cima, lá, do lado do COSS Service. Clica lá em cima, lá, por favor. Depois volta aqui. Depois volta aí. Clica lá em cima, lá. Não, tá aberto, já tá aberto lá em cima, lá, tá aberto lá em cima. Lá na ideia, lá em cima, lá em cima. Isso, sobe com o mouse. Lá em cima. Exato, aí. Lá para cima, vai para cima com o mouse, brother. Lá em cima, isso, sobe mais, sobe. Sobe aí do lado dele. Corta repository. Isso, clica aí. Clica nele. Pessoal, ele tá assim porque tem lá um warning lá, né, o caso, tá bom? Olha só, aí dentro do JPA Repository, nós tipamos na linha 7, nós tipamos com a classe. Então, o que acontece? Se eu crio uma lista, o que acontece?
eu vou voltar a compartilhar o meu para vocês entenderem melhor. Pode voltar lá e comenta e joga ou comenta a linha de cima. Isso, volta lá, volta, comenta essa linha 26 e descomenta de baixo. Isso. E já para daí, isso. Só ele vai parar, ele vai o compilador. Pronto. Agora deixa eu compartilhar o meu para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês. É mais fácil pegar no meu aqui. Então, o que acontece? Olha só, pessoal. A grande dificuldade para nós, né, comedores de feijão, de semilha, igual fala aqui chama batata de semilha. Eu acho muito engraçado. Né? Eu falo, não, isso é batata. Não, isso é semilha. É batata, não, isso é semilha. Não é batata salgada. Chama de semilha aqui na madeira. Entendeu? Todo mundo chama assim. Eu sou uns poucos que chamam de batata. Eu quero comprar batata. Isso aqui não é batata, isso é semilha. Assim. Na onde que eu vim é batata. Então, qual a questão para nós? Nós estamos acostumados a querer compartilhar ou querer entender quantidade de letra. Né? Se eu fizer isso aqui, pessoal, olha, igual eu fiz, vocês fizeram aí, dando Ctrl+K, Ctrl+C aqui. Né? Vou comentar isso aqui. A primeira coisa aqui, né? Lembrar. Ele está reclamando de retorno. Confesso a vocês que eu não sei se eu posso botar void aqui. Deixa eu só ver se eu posso. Lista de void. É só experimentar? Não, não pode. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa aqui. O compilador, está falando assim, cara, você criou um método, né? Assim, eu consigo fazer assim. Já não tem erro. Então, a primeira coisa que você tem que aprender. O que é um retorno? Né? A primeira coisa é falar assim, Paula, método void e o método não void, com retorno. A primeira coisa é falar assim, Paula, vai lá na porta da sua casa e abre a porta. Então, isso é o método void. Você foi lá e executou alguma coisa. Você executou. Ele fez a função. Você foi lá e executou. Mas se eu falar assim, o Vasco, vai lá na porta da sua casa, abre a porta, né, a mesma coisa, e traga a chave. Esse é o retorno. Nunca mais se vão esquecer disso. Então, quando eu não coloco a palavra void, eu coloco alguma coisa aqui, eu estou falando para o compilador, olha, eu tenho que retornar o que eu coloquei aqui. Então, no nosso caso, o que nós vamos retornar é uma lista, que é um super array, é uma super variável. Né? E essa lista é como se fosse um prédiozinho ali, e dentro tem várias classes, várias instâncias de curso. Né? Vários NIOs. Curso NIO 1, NIO 2, NIO 3, não importa. Então, é por isso que aqui, nesse caso, ele está gritando com a gente. Olha, cara, você tem que me retornar. Você está errado. Você me prometeu me retornar uma... Ou melhor, você me pediu para retornar uma coisa, mas você não está retornando. Então, é isso que o compilador está falando para nós. Então, toda vez que vocês não tiverem a palavra void, e o que tiver aqui, se eu te botar só corse, o próximo vai ser só um só. Eu tenho que retornar um só. Uma instância só, um objeto só. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa que eu acredito que essas dúvidas vocês não vão ter mais sobre isso. Sobre void, sobre retorno. Então, o que acontece? Esse maluco aqui, esse doido aqui, observe o que ele traz. Olha, eu chamei a variável, né? Eu posso criar uma variável aqui, que eu fiz a pegadinha para vocês. Deixa eu comentar aqui. Opa, deixar aqui para vocês entenderem. Eu tenho que retornar aqui uma lista desse cara aqui. Observe que aqui no meu repositório eu tipei com o quê? Eu tipei com a classe. Ó, dentro do operador diamante. Isso aqui é minha tipagem. Isso aqui é um controle, né, que o Java vai ter por instância. Não tem nada a ver. Mas eu tenho que colocar porque é exigência. É exigência aqui desse camarada aqui. Ó. Ele exige a classe, né, e exige um long aqui, né, que ele vai criar um ID.
aqui dentro. O importante para nós é isso aqui. E sem isso aqui, o outro cara não vai funcionar, não vem ao caso. O que é esse long aqui? Porque para cada item que eu tiver, ele vai criar um ID diferente, né? É um número com 10, com letra, número, é um negócio gigante, entendeu? Ele vai criar um hash. Pronto, uma palavra. Ele vai criar um ID que é um hash. Aqui. É dessa forma que ele sabe que o primeiro objeto é diferente do segundo objeto, do terceiro objeto, do quarto, por causa disso aqui. Então, perfeito. Então, esse cara, ele vem um monte de método. Já expliquei para vocês. E aqui agora, nós estamos criando um serviço que vai falar com o repository, né? Eu podia passar direto ao repository lá no controle? Podia. Só que aí não seria 4 camadas, seriam 3. Está errado? Cara, tem muita gente que vai falar que não. Então, quanto mais, mais em termos, né, normalmente é 4 a 5 camadas. Nós já temos 4. Eu estou tirando a 5ª camada, que é o DTO. Tá vendo? Então, o normal é 4 camadas. Então, o que acontece? É o seguinte, esse cara está esperando o quê? Um array, a lista, um super array de curso. E esse camarada aqui, ele me dá esse array de curso, porque eu tipei ele lá. Eu botei o nomezinho. Se eu colocar aqui um exemplo, a outra classe, vamos dizer que é. Como é que é a outra classe? Cadê? A outra classe é lesson. Olha só, não mudo de vocês. Ó, tem aqui um import errado, não vê o caso? Né? Observe. Até aqui está tudo certo. Né? Olha o que vai acontecer agora. Ó, eu vou pegar aqui. Eu posso aproveitar essa variável aqui mesmo e retornar ela. Olha o que aconteceu. Eu estou retornando a lista. Ó, ele está dizendo aqui. Há uma coisa de confusa aqui. Há uma perda, né? Um mismatch, não bate. Eu não consigo converter uma lista de lesson para uma lista de course. É justamente isso que o DTO faz. O DTO serve para isso. Não vê um caso aqui agora. Entendeu? Então é por isso que esse camarada ele me devolve, o repositório me devolve uma lista. Mas como eu tipei errado, chega aqui agora não bate. Entendeu? Vocês conseguiram entender isso, pegar isso aí? Essa diferença? Agora, Paula? se você quisesse tipar os dois ao mesmo tempo, você consegue ou não? Não, não. Aí que entra o relacionamento, no caso. Quando você precisa dos dois, o relacionamento está entre as entidades aqui. Você fez isso aqui. Aqui, ó. Eu estou dentro da classe Corse e eu relacionei ela. Ah, ok. É aqui que acontece. Esses dois que você está falando é aqui. Está acontecendo aqui. Entendeu? Mas aí, para criar lá no banco de dados, as colunas, criar a chave estrangeira, precisa disso aqui. Se eu não tivesse banco de dados, eu não precisaria disso aqui. Não. Se for só fazer na memória, para fazer teste, para fazer prova de um exercício, eu não precisava disso. Tá bom? Só para vocês entenderem. O relacionamento é entre classe e assim é Java mesmo. Aqui. Tá bom? Então aqui eu estou retornando, ou seja, eu retorno alguma coisa, mas eu não retorno o que eu estou dizendo. É tanto se eu colocar lesson aqui, resolve o problema. Mas não resolve o problema nosso do matéria da formação. Então é por isso que eu falo com vocês, entendam tipagem. A tipagem, além da orientação a objeto, herança, esses negócios tudo. Pessoal, eu só confesso a vocês, eu vim começar a entender essas coisas com 3, 4 anos. Mas por quê? Porque foi mal explicado. Foi mal explicado. E lógico, eu fui praticar, você quebra a cabeça, soa, você estressa, e aí você vai entender, ah, isso aqui está ligado com isso, está ligado com aquilo lá. Tá. Mas o problema meu foi a base. O problema meu foi a base. A base não foi boa. Né? Porque o formato era ruim, não. É porque o ambiente é um ambiente ácido, é um ambiente que o cara só passava, jogava lá e você soubesse ou não, o problema é seu. Ah, tá aqui o material, vai estudar. Era assim.
Nunca concordei com isso. Tá bom? Então, voltando lá, aqui no meu caso aqui, né, eu vou tirar essa importação daqui, vai dar erro, eu vou voltar aqui. Ou seja, essa classe que dá herança, que fala assim, ó, vou te dar 1 milhão aqui de reais, de euros aqui, para você ser meu herdeiro. Essa classe aqui, ela já traz um monte de coisa boa para nós. E no momento que eu boto essa palavrinha mágica aqui, extend, eu sou herdeiro. Eu me tornei milionário, entre aspas, né? O Java, você se tornou milionário. Você, do nada, você passou a ter um monte de meta, né? E aqui, lógico, não é o caso. Nosso caso aqui é Corsa, né? Eu vou até Corsa. Aí, voltando àquela situação lá, esse camarada aqui, deixa eu limpar aqui, essa importação, esse camarada, por estar tipado correto, né, ele me traz um monte de meta, sem eu fazer nada, só porque eu aceitei a herança dele. E aquilo que eu falei com vocês, ó, observe o meu retorno. Ó, repository, ponto, olha aqui o finalzinho aqui. Ó, vou botar aqui. Ó, olha aqui, estou passando o mouse em cima. Por atipado, aqui, ó, uma lista de Corse. E por acaso, lista de Corse é o mesmo que está aqui. Ó, é isso que você tem que entender. Se você retorna errado, não funciona. Se eu viesse aqui e falasse que esse camarada aqui é uma lista de string, que também é uma classe que nós não criamos, nós vem no Java. Eu teria que ter aqui também a tipagem string, que vai gerar o erro, né? Entendeu? E aqui eu teria que retornar find list string. Aí ele bate, ó. Ele bate. A string aqui também é string. Os nossos olhos estão vendo o quê? Eu estou vendo aqui uma variável, né? Um list aqui. Nossos olhos estão vendo isso aí. Ó. List aqui de string. Eu tenho que fala, recebe, né? Aqui um new list string. Opa. Ele estava reclamando aqui que eu tenho que iniciar essa variável aqui e tem que abastecer ela. Então, mas é só para o didático para nós aqui. Então, o que acontece? Se eu retornar esse camarada aqui, se não tiver esse erro aqui, eu retornar aqui Paula, eu atendo a necessidade do meu método. Eu entendi. Porque a minha variável, mas você está falando o nome dele, rapaz, que o compilador não importa. O compilador, ele vai comparar se isso aqui é igual a isso aqui. Ele converte 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1, 0 em 1. Bateu. Oh, tá certo. O nome que está aqui só importa para a gente que é humano. Entendeu? O grande questão da programação é que os caras fizeram os negócios que ficaram mal. Tá bom? Então, deixa eu tirar esse cara aqui. Final distância. Eu terei que botar aqui. Botar as coisas de string aqui. Vamos ver um caso. Deixa eu voltar isso aqui tudo. E aqui. E aqui.
Ou seja, meus amigos, né, eu posso retornar esse cara desse jeito, beleza, mas curto, ou posso criar uma variável para repetir de novo. Simplesmente eu tenho que tipar, né? Eu vou deixar igual de vocês. List, né? Aí não quer uma lista? Perfeito, lista do Java útil. Lista de quê? Eu vou abrir o operador diamante, vou fechar. Você quer o quê? Ah, mas não pode ser, tem que ser uma coisa que você quer. Então é desse cara aqui. Perfeito. Você quer que esse cara aqui? Perfeito. Né? Uh, Fácil. Aí eu tenho que criar uma variável, né? Uma referênciazinha na memória. Pode ser Paula, pode ser Vasco, não importa o nome. Importa o que ele vai receber. Repository, find out. Ah, mas isso aqui é um Vasco. Cara, isso aqui é um Vasco nos nossos olhos. O compilador, deixa eu passar o mouse em cima. O compilador, o que é? Ó, o compilador é isso aqui. Uma lista que se chama Vasco. Mas será que é mesmo? Então eu vou retornar ela para ver se vai dar. Retorna. Ah, e aí? É isso que eu falo. O grande problema nosso é entender tipagem. Se vocês entenderem tipagem, vocês vão longe, irmão. A cabeça de vocês vai abrir assim. Ah, pô, acabou o problema de programação de vocês. Além da herança, além do que vocês vão estudar de Java, entendeu? Além do que vocês têm que aprender. Mas eu acho que 50% é tipagem. Em qualquer linguagem é tipagem. Tá bom? Então você fala assim, cara, mas você está retornando aqui o Vasco, né? Eu falo, não, irmão, eu estou retornando uma lista que se chama Vasco. O compilador, ele comparou 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e bateu e falou, você é o melhor do mundo. E fala assim para mim, tá bom? Então, vou dar um F2 aqui, e vou botar courses, né? Porque concursos. Tá bom? Então, eu posso retornar assim, posso retornar assim. Vou botar para baixo aqui, só por didática, para vocês verem, né? Essa explicação, e vocês entenderem isso aí, tá bom? Vamos jantar, pessoal? Então, a gente volta daqui, que é 40, 45 minutos a gente volta, tá bom? Vou parar a gravação, vou ter a gravação. Eu acho que vocês entenderam. Não entenderam, falo que a gente explica de novo, tá bom? Tá bem, até já. Até já.